Bom dia, que Deus abençoe a ti e a tua família. Hoje temos mais um vídeo da igreja de Tiatira. E nós queremos então ler aqui o verso 20, que nos diz da seguinte forma: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que é a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Muito bem. Então nós vemos aqui agora um grande problema na igreja de Tiatira. Qual era? Ela tinha uma tolerância com uma mulher chamada Jezabel. E ela mesmo se declarava profetisa. E esta mulher não só declarava profetisa, mas como também ela ensinava, e não só ensinava, doutrinava, corrigia, exortava, mas também ela seduzia os servos de Deus a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu quero dizer para você que, muito provavelmente, na igreja de Tiatira, lá na Turquia, não existisse essa mulher com esse nome de Jezabel. Nós olhamos então e vemos que isto aqui, tudo nos leva a crer que é um nome simbólico, uma referência à mulher chamada Jezabel, do Velho Testamento, da época dos reis, da época do rei Acabe, da época do profeta Elias, em que esta mulher, sendo ela fenícia, sidônia, filha do rei Sidônio, ela casou-se por motivos políticos, por um objetivo de fortalecimento da Fenícia, do reino da Fenícia e do reino de Israel. Então, Acabe casa-se com Jezabel com fins políticos. E esta mulher, ela chega ali na nação de Israel e ela traz toda a sua doutrina, os seus ensinamentos que ela tinha na Fenícia, na Sidônia, os seus deuses, principalmente Baal e Axera. Esses dois deuses é que ela era devota. Ela não conhecia o Deus de Israel, o Deus único, o Deus criador dos céus e da terra. Ela não conhecia o único Deus que trouxe a vida aos homens e tudo que existe, que todos vêm de Deus e que esse Deus sustenta toda a criação. Todas as coisas subsistem nele. Ela não conhecia esse Deus, mas conhecia deuses feitos pela imaginação, criados pela mente humana e traduzidos em forma de escultura, em forma de estátuas ou qualquer coisa assim, para que pudesse dar um pouco de realidade a um Deus criado pela mente humana. Claro que isto, por causa da ignorância, por falta de conhecimento, esses povos tinham esses deuses. Mas agora, sendo Acabe, sendo os rabinos, sendo o povo de Israel, sendo ali os sacerdotes conhecedores de um Deus, não é? Que vem desde lá de Adão, um Deus criador, um Deus que se apresenta para Adão, que se apresenta para Moisés e que abre o mar vermelho, um Deus que para a terra diante do sol para que Josué vencesse, um Deus que traz ali no deserto as cordonizes, que traz ali no deserto água de uma pedra, que traz ali o maná, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, o Deus criador, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então agora, em vez de eles ensinarem para Jezabel, não, acontece o contrário. Jezabel ensina, e não somente ensina, mas ela ordena. Acabe, ele deixa sua mulher tomar conta e ela ordena. Nesse sentido espiritual, ela prostituiu a fé de Israel. Ela adulterou a fé de Israel, a fé pura,
no Deus único e verdadeiro, porque os demais deuses não são verdadeiros, uma vez que não criaram os céus e a terra, não fez nada e é fruto da imaginação humana, da criação da mente humana. Era para os rabinos, os letrados, os escribas, os sacerdotes chegarem para ela e disserem: não, olha, esse Deus aqui é verdadeiro por esse motivo. Nós temos uma história aqui de tantos anos, nós temos aqui os milagres que comprovam que esse Deus é verdadeiro, as profecias que se cumpriram através dos profetas, uma prova que é um Deus verdadeiro, não é? Tudo vem acontecendo de acordo com as profecias, os demais são criação da mente humana. Em vez de ensinarem para ela, não. Eles se submetem a ela e adulteram um Deus verdadeiro. E agora Baal e Axera são imposição desta mulher, que se diz profeta, sacerdotisa de Abraão, sacerdotisa de Axera. E agora então todos começam a servir a esses deuses desta mulher chamada Jezabel. É nesse sentido espiritual da fé é que vem a sua prostituição. Agora veja bem que ela agora sustenta com o tesouro de Israel, com o tesouro do templo, com os bens do templo de Israel, ela sustenta 400 profetas de Baal e 450 profetas de Axera. E agora, a igreja de Tiatira tinha algo semelhante? Sim. Como a igreja que representa do sexto século ao século XV, a idade das trevas, observe que lá na igreja de Pérgamo, do terceiro, quarto e quinto século, o que quer dizer Pérgamo? Pelo casamento, torre edificada, houve o objetivo de um casamento da igreja com o Estado para a fortificação do Estado e também da igreja. A igreja gostou da ideia. Na época do terceiro século, quarto século, quinto século, virou um modismo ser cristão por causa do imperador romano, que se tornou cristão, Constantino. Então agora observe que isso agora amadureceu de uma forma muito grande no sexto século, na era da igreja de Tiatira, até o século XV, a idade das trevas, em que houve uma prostituição da fé, porque o Estado romano começou a ditar agora o que seria a verdadeira fé e trazer todo tipo de paganismo para dentro da igreja. E antes de nós continuarmos nesse assunto, eu gostaria de apresentar para vocês aqui, biblicamente falando, duas mulheres. E para tal, eu vou citar aqui em Apocalipse, vou citar aqui no capítulo 17, que nos fala de uma prostituta, no sentido espiritual, é claro. Então vem aqui 17, verso 3, João, dizendo: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então nós temos aqui uma mulher prostituta. Veja o que diz o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então houve abominações na fé, ou ela é a mãe de todas as abominações. Por que abominação? Porque enquanto uma pessoa serve a deuses estranhos sem conhecer o Deus verdadeiro, é um tipo de erro, é um pecado, é um equívoco da mente da pessoa, mas sem maldade, por falta de conhecimento. Mas quando agora se é doutrinado, se falsifica, se adultera, se prostitui o Deus verdadeiro com todo o conhecimento, então agora é maldade de coração, é maldade da fé, é maldade doutrinária, é uma adulteração da fé, então é chamado de abominação. Vejamos que no verso
capítulo 19, melhor dizendo, nós vemos aqui falando ainda acerca desta mulher, que diz assim, no verso 2, 19, 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, que julgou a grande meretriz, que corrompia a terra. Então essa meretriz foi julgada por Deus? Foi. E com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ora, ela prostituiu a terra, ela adulterou a fé, adulterou a doutrina, adulterou a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina apostólica, e ela corrompeu toda a terra com essas doutrinas, e ela também matou muita gente, quem não aceitava. Lembra lá no passado, os profetas que não aceitaram Jezabel, ela mandou matar? Então observe que Jezabel, embora existiu no passado, era esposa de Acabe, mas tudo bate com a igreja de Pérgamo, com a igreja de Tiatira, o casamento da igreja com o Estado, para a fortificação com fins políticos, e agora quem não aceitava morria. Nenhuma guerra, nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial, nem a Guerra de Napoleão, nem as guerras sírio-fenícias, nem a guerra Medo-Persa, da Babilônia, nenhuma guerra matou tantas pessoas quanto nesse período aqui, do 6º século ao século XV. Foi o período que mais se matou gente em nome da fé. Agora Deus, futuramente, isso aqui o capítulo 19 é futuro, Deus julgou essa meretriz, julgou essa Jezabel, julgou a sua prostituição, julgou o seu corrompimento dos santos, e não somente isso, mas também ela matou aqueles que não aceitaram. E agora o Senhor vingou o sangue dos seus servos. Então, agora, quando nós chegamos aqui no verso 7, diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Sabe o que quer dizer a palavra bodas? Significa festa de casamento. Quem é o Cordeiro? Cordeiro é aquele que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que foi crucificado na cruz do Calvário, como um cordeiro era imolado no passado em sacrifício. É Jesus Cristo. Todo o livro de Apocalipse mostra Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, alegremos, nos exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai se casar futuramente? Vai. Vejamos: cuja esposa a si mesmo se ataviou. Opa, então nós temos uma outra mulher. Nós temos uma mulher que é uma meretriz, que é uma prostituta, que adulterou a doutrina de Jesus e que matou os servos de Jesus, e nós temos agora Jesus casando com uma mulher verdadeira, a esposa verdadeira, a noiva verdadeira. Quem é esta mulher? Está aqui, os servos verdadeiros de Jesus. Então, cuja esposa se ataviou, pois foi-lhe dada a vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha bem, nunca negaram a fé? Seus atos de justiça é a sua vestidura para entrar no casamento com Cristo. Isso é coisa futura. Então nós temos aqui uma outra mulher. Observe que aqui no capítulo 21, verso 9, explica melhor quem é esta mulher que se casa com Jesus Cristo. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui está falando da Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém são os servos de Deus glorificados, é a igreja do Senhor glorificado, é a noiva, é a verdadeira esposa de Cristo. Então nós temos aqui uma mulher falsa, uma prostituta, e nós temos aqui uma mulher verdadeira, a igreja do Senhor Jesus. Portanto, quando nós vemos aqui uma igreja lá em Tiatira que se une com o Estado, ela não é a noiva verdadeira. Ela é aquela que adulterou, que prostituiu a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, trazendo todo tipo de doutrina falsa. Mas tanta coisa aconteceu. Por exemplo, que inventaram um dia para o nascimento de Cristo, que ninguém sabe qual foi o dia que Cristo nasceu. Ninguém sabe.
e colocaram o dia 25 lá, mas é um dia que se dava a outros deuses, se homenageava a outros deuses. Em várias culturas, o dia 25 de dezembro, como por exemplo o deus Sol, os deuses nórdicos, os deuses do Egito, da Mesopotâmia, da Fenícia. Muitos deuses eram adorados nesse período de dezembro. E agora é adaptado ao cristianismo. Não é uma forma de adulterar. Ora, mas o que se faz nesse dia? Veja se não é um adultério da doutrina de Cristo. Enquanto a doutrina de Cristo diz para nós ajudarmos os necessitados e sermos o mais humilde dos homens, o que nós fazemos no Natal criado pagão? Nós damos presentes para quem não precisa. Ah, mas eu dei uma cesta básica, uma família necessitada, eu dei um brinquedinho a uma criança pobre. Mas o que você deu para os que têm muito dinheiro? Foi um brinquedinho, uma cesta básica? Ou você fez um peru recheado, um tender, um chester, ou coisas assim semelhantes, um banquete? Para necessitados, você levou pelo menos a sobra? Você chamou eles para a sua mesa? Quer dizer, uma forma religiosa de suprir a consciência, dizendo que é bom. Para os necessitados, você leva um cobertor bem ruim, bem pequeno, que a pessoa fica tentando esticar a noite toda para se cobrir, cheio de semente de algodão que quebrada, pinica a pele. Mas, no entanto, o que você gasta com você mesmo e com os ricos? Você faz festas caríssimas e convidam para o aniversário do seu filho quem? Só se estão morrendo de fome? Não, não é. É uma forma de dizer que é bondoso, é amoroso. Não tem nada a ver. Pratique-se mais justiça no Natal do que qualquer outra coisa. Diz que é um clima de alegria, de festa, aniversário de Cristo. É uma adulteração dos ensinamentos do Senhor Jesus. E a Páscoa, o que fizemos na Páscoa? Onde é que tem coelhinho? Se era um cordeiro com ervas amargas, pães asmos, sem o fermento, sem a doutrina dos fariseus, dos saduceus, ou de qualquer que seja. Pão asmo, cordeiro, Jesus Cristo, ervas amargas, o sofrimento de Jesus Cristo, o sofrimento que nós passamos em nome de Jesus. Aí Natal é chocolate, é ovo, o coelho não bota ovo, que confusão. Galinha que bota ovo, mas é o coelho que está ali, mas junto com o ovo. Vai estudar o paganismo, se não existia essa deusa da fertilidade, representada por coelho, em outra cultura representada por ovo, fogueira, em que se queimavam as crianças. Jezabel lá, na época, queimou as crianças oferecendo a seus deuses. Tudo uma mistura de paganismo, trazido para dentro de uma igreja que foi adulterando as coisas. E a nossa Páscoa hoje também não se faz mais com cordeiro e com ervas amargas como no passado, porque apontavam para Cristo que viria ao mundo, o Messias que viria ao mundo. Cristo já veio, portanto, a Páscoa hoje é substituída pela Santa Ceia. Cristo já é o nosso cordeiro pascal. Portanto, ele já fez a sua obra. A Páscoa mostra a obra que Cristo viria, ele já veio, portanto, agora é o partir do pão na ceia. Então, é tudo comercial, para vender. É para vender no dia das mães, é para vender no dia dos pais, é para vender no dia de Natal, é para vender na Páscoa, é para vender. Puro paganismo, adulteração, prostituição das doutrinas santas e puras do Senhor Jesus deixou para nós. Por isso é chamado de prostituta. Corrompe as coisas. E fala aqui de coisas sacrificadas aos ídolos. Tem ídolos? Sim. Os ídolos lá de Jezabel no passado eram feitos estátuas, imagens de escultura. Fizeram um templo para os seus deuses lá no palácio de Acabe. E ele se prostrou e adorou. Elias, não. E mais 7.000, que Elias não sabia, também não adoraram. Sempre houve pessoas fiéis. Só que foram mortos na época. E também no período das trevas, também foram mortos os verdadeiros servos de Deus, que formam a verdadeira igreja do Senhor Jesus.
nunca aceitaram essas coisas e nunca aceitarão. Esses é que vão casar com Cristo, esses que vão participar da bodas do Cordeiro. Agora, quando nós então olhamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, ouça bem o que nos é dito. Verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Mas nós não adoramos outros deuses, nós não adoramos a Baal, nós não adoramos a Axera, lá de Jezabel, dos fenícios, nem os deuses do Egito, nem dos nórdicos, nem dos gregos, nós não adoramos a Moloque, nada dessas coisas. Mas será que é assim mesmo? Vejamos o que são outros deuses aos olhos de Deus, e não aos meus, e não aos teus, nem aos olhos de ninguém, mas aos olhos de Deus. O que são outros deuses? Não farás para ti imagem de escultura. Pronto. Mas é não fazer imagem de escultura de outros deuses. Se for coisas dos céus, uma imagem de Jesus, que coisa linda e maravilhosa. Uma imagem de Maria, de Paulo, de Pedro, de João, que coisa maravilhosa. Não? Vejamos, vamos continuar. O que Deus está dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Pronto. O que há nos céus? Deus sentado no trono, Jesus à sua direita, o Espírito de Deus ali junto do trono de Deus, está ali os 24 anciões, os anjos. O que podemos dizer? Quando nós então olhamos agora essa questão: não terás os deuses de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus. Então você não pode fazer uma imagem de Jesus que está nos céus, nem dos anjos, nem dos anciãos, 24 anciãos, nem de nada. Deus deve ser assim. Não pode fazer uma imagem do que é em cima nos céus. E da terra, embaixo na terra, também não. Se eu fizer uma imagem do que é em cima nos céus, eu criei outro Deus que não é aquele que está lá no céu. São gesso, madeira, são ouro, prata, qualquer material humano e feito pela mão humana. E ali eu vou devotar ele de alguma forma. Mas só para representar, só para lembrar. Não, meu coração vai estar naquilo, com certeza. Vou me curvar diante daquilo em algum momento. E se alguém for lá quebrar aquilo ali, ou desprezar aquilo ali, vai doer no meu coração como se fosse um Deus aquilo ali. Não é representativo coisa nenhuma, como você vê uma foto de uma pessoa que morreu, ou de um amigo. Não, nada disso. É questão de fé. Se você tiver alguma coisa que representa os céus, ou representa alguém aqui na terra, em imagem, certamente você vai ter uma confiança naquilo, vai ter uma oração, vai ter um respeito, vai ter uma veneração, vai ter um culto. Tanto é que a imagem de Maria hoje é cultuada. Não, nós veneramos, não cultuamos. Ora, mas no catecismo não está escrito que é para cultuar a Maria e a sua imagem? Então está desobedecendo, é para ser cultuada. Então, quando nós vemos aqui, nem nos céus e nem na terra, é de espécie nenhuma. E nas águas, debaixo da terra, também não. Se eu o fizer, vai se tornar um Deus na minha vida. Não basta tão somente ser um Deus estranho, lá dos fenícios, do Egito, dos nórdicos, da Grécia, da Índia, tantos deuses na Índia, né? Ou da China, ou do Japão, não, ou dos índios, não, nada disso. Mas tão somente qualquer tipo do que há nos céus, lá em cima, na terra ou nas águas, de qualquer maneira, vai me trazer uma confiança. Você vai fazer um sinal da cruz, vai dar um beijinho, você vai guardar aquilo com muito carinho, vai virar um respeito, depois vai virar uma veneração, depois vai virar um culto. Não tem como. O ser humano é assim. Você vai guardar aquilo com um apreço muito grande, você vai passar a ter confiança, fazer orações, pedindo, através daquela imagem. Então, Deus está dizendo que tudo que você fizer, em cima nos céus, mas foi uma pessoa santa, é exatamente aí. Deixa os santos com Deus.
Veja os santos na glória. Mas se você quer fazer uma imagem daqui, você vai ter o coração nessa imagem. Você vai desvirtuar isso. Uma imagem do próprio Jesus. Você vai desvirtuar de Jesus, que bem-aventurados que não viram, mas creram, creem em Jesus, e vai colocar o seu coração naquela imagem, certamente, de alguma maneira. Não, mas é só para eu ver. Você não precisa ver, você precisa crer, porque a fé é das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Quer ser bem-aventurado? Quer ter fé? É ver, é crer sem ver. É o fim fundamento das coisas que se esperam, que vão vir ainda. Não tenta trazer para o seu presente as coisas dos céus. É o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Isso é fé, do contrário não é fé. Está procurando algo palpável. Isso se torna um Deus na sua vida. Livre-se de qualquer imagem, escultura. Não estou falando de um enfeite na sua casa, que você nem ligue para aquilo, caiu, quebrou, você não se importa. Mas se você tiver qualquer relacionamento de oração, de fé, de proteção, de pedido, de consideração, de veneração, é um outro Deus na sua vida. É o Senhor Deus que está dizendo, não sou eu. Não terás outros deuses. Quem são os outros deuses? Qualquer coisa que você faça que esteja em cima nos céus, embaixo na terra ou sobre as águas. Deus em Cristo te abençoe e você sirva ao único Deus pela fé que não se vê. Não precisa nem de copo d'água. Você não precisa de passar nem tenda, nem de flor, nem de sal, nem de nada disso, nem de fogueira, nem de... Não. Você não precisa de nada disso. Você precisa crer do coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Não vamos seguir a adulteração, a prostituição da palavra de Deus. Não vamos seguir a profetisa Jezabel, mas vamos seguir como servo de Deus para ser a noiva de Jesus Cristo. Amém.